Paz do Senhor, quero deixar para a nossa meditação uma passagem bíblica que se encontra em Filipenses 4, versículo 9, onde nos diz assim: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós hoje vamos estar vendo um pouco sobre a importância do bom testemunho no discipulado. A palavra do Senhor nos mostra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então a gente vê aqui a importância, né, de dar o bom testemunho. Porque mesmo quando as pessoas nos criticam e nos ofendem, no fundo, elas vão ver nosso bom procedimento, a nossa boa conduta. E a palavra do Senhor também nos mostra em 1 Timóteo 3, no versículo 7. 1 Timóteo 3 e o versículo de número 7 vai nos dizer assim a palavra de Deus. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, e sim, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, aqui falando sobre as características dos bispos, né, vem falando que ele precisa ter bom testemunho dos de fora. Mas nas nossas vidas também, mesmo que nós não tenhamos algum cargo na igreja, nós temos essa responsabilidade de também ter um bom testemunho dos de fora. A palavra de Deus diz também, né, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 21, nós vamos ver sobre a importância de dar um bom testemunho também diante dos homens. Segundo Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então é importante, né, que nós venhamos ter esse cuidado, ter essa preocupação de procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens, que nós tenhamos esse bom procedimento diante das pessoas. A palavra do Senhor também nos mostra que nós devemos dar um bom testemunho também no combate pelo Evangelho. Em Filipenses, capítulo 1, no versículo 30, vai falar sobre isto, porque Paulo era também este exemplo de bom testemunho no combate pelo Evangelho. A palavra do Senhor vai dizer assim: Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Então Paulo, ele tinha esse combate pelo Evangelho. Era um homem que, mesmo enfrentando lutas e sofrimentos, ele permanecia fiel, combatendo, lutando pelo Evangelho, né? Permanecendo firme na palavra de Cristo, firme no Senhor. E a igreja, os filipenses, né, os cristãos filipenses, haviam também seguido esse exemplo de Paulo. Também aqueles cristãos haviam sido influenciados por Paulo nesse combate, nessa luta, nessa perseverança pelo Evangelho. Então nós devemos dar bom testemunho também, né, nessa luta pela palavra de Deus, em viver e em defender a cada dia, em levar adiante esta palavra. E também nós devemos dar o bom testemunho nas boas obras. A palavra do Senhor nos mostra na carta de Tito, na carta a Tito, no capítulo 2 e o versículo de número 7.
Tito 2 e o versículo 7 diz assim a palavra de Deus. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Então, Tito, ele deveria ser padrão, ou seja, deveria ser o modelo, né, de boas obras. E nós devemos também dar bom testemunho nas boas obras, fazer a diferença, né, em ajudar os necessitados, em ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo. A palavra do Senhor ensina a compartilhar as necessidades dos santos, ou seja, a participar das necessidades dos nossos irmãos, a lhes ajudar, a estender a mão, né? A palavra também ensina a gente a carregar os fardos dos outros, uns dos outros, né? Ajudar uns aos outros, né, em suas lutas. A palavra ensina a chorar com os que choram, e nós devemos estar também dando um bom testemunho nas boas obras. E a palavra também nos mostra, nos ensina, em 2 Timóteo 2:24, a darmos o bom testemunho no caráter. A palavra do Senhor vai nos mostrar em 2 Timóteo 2, no versículo 24, diz: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Então, o servo de Deus, ele não pode estar contendendo, ele precisa ser brando para com todos, ele precisa ser paciente, então ele precisa ter um equilíbrio espiritual. E nós precisamos dar bom testemunho tendo um bom caráter, tendo o caráter de Cristo em nós. E por último, nós devemos dar bom testemunho na igreja também, diante dos irmãos. A palavra nos mostra lá em 2 Coríntios 8 e os versículos 18 e 22. 2 Coríntios 8 e os versículos 18 e 22. Vamos lá, diz assim, 2 Coríntios 8, 18, diz assim: E com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Então Tito havia sido enviado aos cristãos em Coríntios, e junto com Tito havia sido enviado um irmão, né, que ele era elogiado em todas as igrejas. Então aquele irmão que foi enviado com Tito, ele tinha elogio, ele dava um bom testemunho, né, nas igrejas. Ele era bem falado, vamos dizer assim. E no versículo 22, falando sobre aquele mesmo irmão que havia sido enviado com Tito, diz assim: Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador, ou melhor, no versículo 22, diz: Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Então, aquele irmão que havia sido enviado com Tito, ele, em muitas ocasiões, de muitos modos, ele havia se mostrado zeloso. Paulo havia experimentado do zelo daquele irmão. E esse zelo estava aumentando cada vez mais. Então, aquele irmão era um irmão que dava um bom testemunho na igreja. E cada vez mais ele estava sendo mais zeloso para com os irmãos, para com Paulo. E aquele irmão cada vez mais estava dando um bom testemunho. E é assim que nós devemos também proceder na igreja. Nós devemos viver de forma, né, que nós venhamos dar um bom testemunho na igreja, estar fazendo o bem aos nossos irmãos, procedendo bem, né, ajudando, servindo uns aos outros, né, buscando sempre
né, ser verdadeiros cristãos na igreja. Então, para que nós possamos concluir esta reflexão, né, que nós possamos a cada dia, né, dar um bom testemunho, onde quer que nós estejamos, em todos os ambientes que nós estivermos, né, que nós possamos ser vistos, né, ser tidos verdadeiramente como verdadeiros cristãos. Naquela época, as pessoas enviavam cartas para levar notícias. E hoje nós somos as cartas de Cristo, que levam para o mundo a boa notícia do Evangelho. E que nós possamos dar um bom testemunho, ser exemplos, né? Ser pessoas que verdadeiramente são semelhantes a Cristo, que obedecem à palavra, que vivem de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Amém?